Bem-vindos de volta, todos e todas, para provavelmente a nossa última leitura aí do Lises, do Platão. A gente consegue hoje terminar o diálogo aí com esse finalzinho, que, por um lado, como é que eu poderia dizer, incômodo, né? Porque a insistência do Sócrates em não encontrar uma solução parece, né, nesses diálogos iniciais, e principalmente aqui no Lises, como um desses diálogos dessa fase inicial do Platão, né, de uma insistência a provocar a aporia, dada a necessidade que a aporia tem para o exercício filosófico, no sentido de provocar mesmo a continuidade da reflexão. Então, em certa medida, o Platão está aqui com esse diálogo, propondo para a gente uma continuidade da reflexão acerca da amizade. E é por isso que, em certa medida, ele não fecha uma conclusão. Mas eu quero que a gente perceba, de algum modo, como é que a dramaticidade do diálogo ela vai parecer nos sugerir a possibilidade de um indicativo de resposta, tá? E aí, claro, a gente vai tentar ler com cuidado isso que o Platão está fazendo ao final, para a gente pensar como é que ele, fechando o diálogo de uma certa maneira, nos induz a pensar em uma possibilidade de resposta, né? Dado sempre que não é uma resposta definitiva, né? Mas poderia ser um indicativo de um possível caminho de investigação para a solução do problema. Então, a gente parou aí no encontro passado em 221A, e no encontro passado o que a gente viu é, de certa maneira, uma complexificação da relação de amizade, que basicamente era colocada em dois polos, o amigo e aquele de quem ele é amigo, e essa relação de dois polos vai ser substituída por uma relação triádica, em que se insere o problema de você se posicionar em relação a alguém como amigo por causa de alguma coisa, ou seja, em razão de alguma coisa, devido a alguma coisa, com a finalidade de, né? E essa finalidade de gera uma problemática que joga aí com a questão da presença e da ausência do mal, e do modo como, no final daquilo que a gente leu do encontro passado, o Sócrates chega a uma seguinte constatação. Ao que parece, a gente precisa tanto do mal para poder entender a relação de amizade, que se a gente tirasse o mal, ou seja, aquilo, por exemplo, que move um determinado corpo a procurar o médico, né? Lembrem lá do exemplo do médico, que é sempre um exemplo bastante emblemático para a gente poder entender essa configuração que o Sócrates está dando. O corpo, ele é indiferente, ou ele é nem bom nem mal, e ele, por causa da presença do mal, que seria a doença, ele busca o médico em razão da saúde. Então, o médico vai ser aquele que ele vai fazer como amigo, por causa, devido, em razão da saúde, que é exatamente a saúde colocada como finalidade daquela amizade. Então, o problema da finalidade da amizade vai trazer aí a questão de que, se nós não tivéssemos o mal, ou seja, se não houvesse a doença, esse corpo que é indiferente, porque não é nem bom nem mal, ele não se disporia a ser amigo do médico. E, portanto, não teria como finalidade um tipo de aproximação que a gente chama de amizade. Então, nesse ponto que a gente viu que a discussão termina na leitura passada, porque, em certa medida, o bem é caracterizado como um remédio contra o mal. E o bem aí,
e a sua presença, né? A presença do mal ou melhor, a presença do bem é a única forma que você tem de eliminar e, portanto, de tornar o mal ausente. Mas veja, esse movimento de buscar o bem, tornar o bem presente para poder eliminar o mal, ele é devido exatamente à presença do mal que é anterior. Então, por causa do mal, é que nós buscamos o que é bom e aquilo que nos satisfaria em termos de amizade. Para o Sócrates, isso, de fato, em certa medida, configura uma boa análise, né, estrutural do que significa a relação de amizade, uma relação de aproximação entre dois seres humanos devido a alguma finalidade, devido a alguma razão, em razão de alguma coisa, mas, ao que parece, o Sócrates ainda sente incômodo, como a gente viu, com essa noção da presença do mal. E ele chega a supor, né, a possibilidade de pensar que, dada a ausência completa do mal, nós poderíamos, em certa medida, ter também a ausência completa do bem, dado que o bem corresponde àquilo que supre a nossa carência, né, dada aí a presença do mal. Tá? E é em cima disso que ele vai, então, afirmar agora uma constatação interessante acerca do desejo, porque ele vai tentar trazer uma discussão que já aparece lá no banquete, que a gente já viu, né? Mas lembrem sempre que o banquete, ao que parece, é um diálogo posterior ao Lises, então o Platão escreveu o banquete depois de ter escrito Lises, e no Lises ele está trabalhando com algumas noções, e ele vai trabalhar agora com a noção de desejo, tal como ela aparece lá no banquete, para situar o Eros. Tá? Então, a gente parou aí em 221A, e eu vou começar a ler para a gente ver como é que ele vai caracterizar essa questão do desejo. Acharam aí? 221A. Vamos? Então, o Sócrates diz assim: por Zeus, repliquei-lhe, se o mal viesse a desaparecer aí, apoletai, né, que dá a ideia de uma destruição também, alguma coisa que deixa de ser. Tá? Então, se o mal viesse a desaparecer, não deixaria de haver fome e sede e tudo mais da mesma espécie? Ou haveria fome enquanto subsistissem os homens e os outros animais, porém, sem ser prejudicial? Veja que ele está tentando caracterizar aqui a presença do mal, aquilo que, no exemplo do médico, é o que dá a doença, né? Ou seja, a presença da doença é aquilo que nos movimenta a buscar a saúde, portanto, a saúde como um bem. E ele está tentando entender o seguinte, né? O que ele sugeriria como esse desaparecimento do mal. Esse desaparecimento do mal, ele significa o desaparecimento do próprio impulso de buscar aquilo que nos falta, ou esse mal é uma consequência negativa daquilo que nós buscamos. Percebe? Essa a questão aí colocada pelas duas perguntas. O desaparecimento do mal faria desaparecer a fome e a sede, ou faria desaparecer, né, aquilo que se torna prejudicial em razão da fome e da sede? Então, por meio da fome e da sede, eu busco determinadas coisas que acabam me prejudicando. Né? Então, são essas duas colocações que parecem situar o problema do mal para o Sócrates. O mesmo aconteceria com a sede e os demais apetites, né? Desejo, aí, eptimia, tá? Aquele termo que a gente já viu em grego que diz respeito basicamente àqueles impulsos, aquelas pulsões que são próprias ao corpo, né? Daí a sede, a fome e também ao apetite sexual. Então, apetites não, porém, como males, né? Como cacai, uma vez que o mal fora destruído. Então, veja que ele está tentando entender o mal, de alguma maneira,
ou como o próprio desejo, ou como consequência do desejo? Ou será, porventura, ridícula a pergunta sobre o que poderia acontecer ou deixar de acontecer? Né? Em última análise, ficar perguntando sobre essa ausência de mal não parece ridículo, dado que não seria possível termos a ausência de mal? Quem o saberá? Uma coisa, porém, sabemos com segurança, com certeza, que nas condições atuais, agora, nin, né, em grego, quem sente fome sofre dano, mas também colhe proveito. Não é verdade? Proveito aí uma certa utilidade, né? O termo é ophelestai, que tem a ver com aquele campo semântico que a gente já havia indicado lá quando Sócrates inseriu a questão da utilidade. Então, ser útil para alguém é não ser prejudicial. Então, haveria aí uma certa dicotomia entre o que é útil e o que prejudica, e o que causa dano. Então, para não ficar no ridículo de ficar imaginando uma situação em que você teria a ausência de mal, né, como consequência daquilo que a gente viu na leitura passada, de um pensar sobre o princípio da amizade, né, sobre o que seria, afinal, a razão de ser da amizade, o que a gente percebe que, no fim das contas, no momento presente, tal como nós temos experiência disso, quando nós sentimos fome, nós sofremos um dano, mas também colhemos algum proveito. Em outras palavras, o desejo, ele é razão tanto de danos quanto de utilidade. Tanto, portanto, de bem quanto de males. Tá legal? Isso vai fazer com que o desejo seja, de alguma maneira, nem bem, nem mal. Ele vai entrar nessa linha que o exemplo já tinha dado antes, né, do corpo como sendo nem bem, nem mal. Perfeitamente, o Menexeno concorda, e aí o Sócrates insere exatamente essa noção. O mesmo acontece com quem tem sede ou outro desejo do mesmo tipo. Apetece, por vezes, algo proveitoso, por vezes prejudicial, e por vezes nem uma coisa nem outra. Então veja que, para esse momento, e para poder entender, portanto, o que nos move, afinal de contas, em vista da presença do mal, o Sócrates vai inserir uma ideia acerca do desejo e do como é que a gente precisa entender esses apetites do corpo, tanto em termos de fome, de sede ou de desejo sexual. E esses apetites do corpo vai ser entendido pelo Sócrates como sendo passíveis de nos prejudicar, mas também de nos oferecer algo proveitoso, de nos oferecer alguma coisa que nos satisfaça. A gente poderia, inclusive, pensar que nessa dinâmica do desejo, a dor se dá pela ausência, né? Ele vai falar aqui que o desejo, no fim das contas, é uma falta. Então, a dor seria a ausência de alguma coisa, por exemplo, a sede é a ausência de água, né? Que move o desejo de buscar água, e quando se obtém água, você tem a satisfação de encontrar aquele objeto que corresponde ao seu desejo, né? Então, perceba que, com relação ao desejo, ele vai caracterizar o desejo, de algum modo, por vezes como algo proveitoso, por vezes como algo prejudicial e por vezes nem uma coisa nem outra. E isso em face do que nos apetece. Quer dizer, a gente já tinha falado um pouquinho sobre isso, né? Mas eu acho que vai ser interessante a gente voltar a essa descrição. Quando o grego fala eptimia, e por isso uma tradução boa é mais apetite do que propriamente desejo, quando a gente pensa em eptimia, a gente pensa em alguma coisa que nos afeta e que, por nos afetar, a gente é movido a alguma coisa. Percebe?
A ideia da epitimia é você sofrer algo, né? Você ser atingido por algo. Então, no caso, a sede é você ser atingido pela falta de água, e essa coisa que te atinge te movimenta a buscar aquilo que está te incomodando, aquilo que está te causando dano, tá? Acontece que nesse passo que a gente acabou de ler aí, o mesmo acontece com quem tem sede ou outro desejo do mesmo tipo, apetece, por vezes, algo proveitoso, por vezes prejudicial e por vezes nenhuma coisa nem outra. No intuito de entender o apetecer, aquilo que nos apetece, ou seja, aquilo que nos causa o desejo e em face do qual nós vamos buscar a solução para isso, isso é que pode ser proveitoso, prejudicial ou nenhuma coisa nem outra. Em outras palavras, se a gente pensa na sede, ele está pensando na água que a gente vai, de alguma maneira, utilizar para poder corresponder a esse apetite, a esse desejo. A água, ao mesmo tempo, ela nos provocou a sede, porque a gente visualiza ou imagina a água, e, portanto, por meio dessa visualização, a gente passa a querer buscá-la, e é nessa busca que a gente vai encontrar um determinado objeto que satisfaça isso, né? Então, você pode, por exemplo, encontrar algum líquido que não satisfaça necessariamente aquela sede que você está, né? E aí, na verdade, esse líquido que você corresponde a alguma coisa que te apeteceu para poder matar a tua sede, no fundo está sendo prejudicial ao invés de ser proveitoso. Então, em face do desejo, eu acho que o que é mais estranho aí é quando ele diz, né, embora ele considere que pode ser proveitoso, que pode ser prejudicial, mas ele também considera que esse apetecível pode ser nem uma coisa nem outra. Então, acho que esse talvez seja o mais complicado da gente entender em que medida a água, que vai, por exemplo, matar uma sede, ela pode ser nem prejudicial e nem benéfica, né? Como que a gente poderia imaginar uma água ou algo apetecível que não fosse nenhuma coisa nem outra? Mas isso vai entrar no argumento, de certa maneira, para poder o Sócrates indicar uma possibilidade da gente entender a relação de amizade por meio do desejo. Diz ele na sequência, é muito certo, né? O Menexeno concorda, e ele diz na sequência: se viesse, portanto, a desaparecer o mal, qual a necessidade de desaparecer juntamente com ele o que não é mal? Nenhuma. Viram que agora ele concluiu uma coisa que antes parecia impossível. Parecia impossível antes que você, retirando o mal, o bem, que é o contrário do mal, né, pudesse continuar presente. Exatamente porque o bem geralmente está presente como aquilo que vai suprir o mal, né, ou vai ser colocado no lugar do mal. Agora, junto com o Menexeno, eles chegam ao acordo de que, considerando o desejo, e a partir da consideração do desejo, é possível a gente pensar que o desaparecimento do mal não interfere, não implica no desaparecimento do que é bom. E isso parece um tanto interessante para ele poder definir a amizade, né? Já que, portanto, não tem necessidade alguma de desaparecer o bem quando desaparecer o mal, portanto, desaparecer a saúde quando a doença desaparecer, né? Então, se não houver mais doença, é possível que ainda exista saúde? Ao que parece, o Sócrates está concordando aqui que sim. Tá? Por conseguinte, ele completa, na hipótese de desaparecer o mal, remanesceriam os apetites, que não são nem bons nem maus. Veja que ele tira como conclusão daquilo que ele estava falando sobre os desejos, que os desejos em si mesmos, tal como o corpo, não são nem bons nem maus. Eles, na verdade,
podem ter a presença ou a ausência, portanto, podem ter ali o mal ou o bom, mas eles em si mesmos não são considerados nem bons nem maus. Isso é um tanto surpreendente, porque lá em cima ele havia falado que, de certa maneira, o que é apetecível pode ser proveitoso ou pode ser danoso, né? Agora ele assume que o apetite estaria, tal como o corpo, nesse terceiro gênero, né, que não é nem uma coisa e nem outra. Tá? O que eu entendo que esteja sendo feito aqui é, claro, um movimento discursivo, um movimento argumentativo, para poder conduzir o Menexeno e conduzir o Ulisses para um tipo de conclusão que o Sócrates está desejando obter. E aí, claro, ele está movimentando esses conceitos, né, como a gente havia falado no encontro passado, está movimentando esses conceitos em face de um interesse puramente, não exatamente retórico, mas dialético, no sentido de sempre procurar uma ressalva, um porém, acerca daquilo que é afirmado, acerca daquilo que é colocado como uma hipótese. Tá? Percebem isso? Fica tranquilo? De fato, é uma formulação que, de algum modo, o próprio segmento do discurso ele nos permite inferir que o Sócrates está conduzindo isso para uma determinada finalidade. Dado que ele antes havia colocado em questão a natureza do desejo, a natureza do apetite, como podendo ser dos três gêneros, e agora ele reduz o gênero do apetite para o terceiro gênero, que não é nem bom nem mal. Por que ele faz isso? Para poder chegar a uma definição da amizade. Vai dizer ele, né? Parece que sim, concordo, Menexeno, e aí ele agora vai complementar aí para uma definição do que seria a amizade com base no desejo. Admite-se a possibilidade de alguém desejar e amar alguma coisa sem ser amigo daquilo que deseja e ama? Ele, né, toda essa parte agora do diálogo, ele vai fazer uma vinculação com esses três termos gregos. Tá? O desejo, que a gente está vendo, que é o apetite, a epitimia. Quando aparecer amar, ele está se referindo a eros, né? Aquilo que é o próprio de um certo tipo de desejo, né? O grego desvincula, por assim dizer, né? O desejo erótico desses outros desejos, chamando esse desejo erótico de eros. E também vai aparecer o philem, né? O verbo aí indicativo para aquele movimento de se tornar próximo a alguém, que nós chamamos de amizade. Então, ele vai relacionar desejo, amor e amizade como sendo, de certa maneira, vamos dizer assim, coalescentes, né? Ou seja, da mesma natureza. Tá? Isso vai ser importante para poder a gente compreender onde é que o Sócrates quer chegar. Mais do que isso, né, já que a gente já leu o banquete, a gente já pode ter mais ou menos uma ideia, porque a própria relação de amizade começou, né, todo esse debate começou exatamente por conta de um desejo erótico do Hipótales em relação ao Ulisses. Então, a gente jamais pode perder essa moldura, porque é com ela que o Sócrates está conversando com esses jovens e está provocando esses jovens ao mesmo tempo em que ele está provocando o Hipótales que está lá escondido. Né? Lembrem sempre que o Hipótales é o motivo dessa discussão e ele está motivado exatamente por um desejo erótico pelo Ulisses. Então, em face desse desejo erótico, é colocado o problema da amizade e no interior de uma reflexão acerca da amizade, surge o problema do desejo. Então, desejo, amizade e amor, eros, estão relacionados aí para poder, de alguma maneira, diagnosticar isso que nos movimenta em face de outras pessoas.
Tá legal? Então, nesse momento, ele junta as três coisas, perguntando da seguinte maneira: há alguma possibilidade de alguém que deseja, né? Epitimia, alguém que ama, né? Que tem eros, não ser amigo daquilo que ele deseja e daquilo que ele ama? Ou seja, se a gente considerar a filia, né, e esse se aproximar de alguém, esse feeling, esse movimento de se aproximar de alguém, se nós formos considerar isso, há alguma possibilidade de considerar aquilo em relação a que eu desejo e amo como não sendo meu amigo, ou seja, desejando alguma coisa que é meu inimigo e amando alguém que é meu inimigo, há alguma possibilidade disso? Diz o Menexeno, não creio. Assim, no caso de vir a desaparecer o mal, ainda seríamos, ao que suponho, amigos de alguma coisa? Sim. E isso por quê? Porque o desejo, como não é nem bom nem mal, como ele havia indicado, esse desejo pela ausência de mal pode continuar desejando o que é bom. Então, não seria próprio, necessariamente, do desejo a presença do mal. Nós poderíamos, por exemplo, desejar a saúde sem a presença da doença, necessariamente. Tá legal? Mais ou menos esse é o indicativo que o Sócrates está dando nesse momento. Logo, né, qual é a conclusão disso? Ora, tal não se daria se o mal fosse a causa da amizade, como eles haviam incomodamente concluído antes, né? Que a gente é amigo do médico por causa da doença. Destruindo o mal, ninguém seria amigo de ninguém, né? Naquele caso anterior, pois uma vez afastada determinada causa, não é possível substituir o de que aquilo era a causa, né? Então, dada uma relação de causa e efeito, se você substitui a causa ou elimina a causa, você eliminaria o efeito naquele raciocínio anterior. Mas a gente percebeu em que medida o mal não é a causa do desejo e, portanto, o desejo pode ser uma boa forma de nós explicarmos a amizade. Por quê? Porque o desejo nem é bom, nem é mal, e ele pode se movimentar em relação ao que é bom, mesmo se o mal não existir. Eu posso desejar a saúde, mesmo se a doença não estiver presente. Tens razão, concorda o Menexeno. E não ficou admitido por nós anteriormente que o amigo ama alguma coisa por uma razão qualquer? E não acreditávamos, pelo menos naquela ocasião, que o que não é bom nem mal ama o bem por causa do mal? Então veja que ele vai voltar ao problema da tríade, né? Para saber qual é a razão que nos move a ter amizade com alguém. Naquela altura, a gente disse que a gente busca o médico por causa da saúde, né? E aí, claro, a gente busca o médico com a finalidade da saúde, mas por causa da presença do mal também. Agora, porém, ao que parece, surgiu outra causa, tis aitia em grego, né? Aitia é um termo que serve para a gente falar de causa, de alguma coisa que é causa, no intuito de ser o responsável por, né? A aitia tem essa dupla acepção, né? De ser ao mesmo tempo a causa de alguma coisa e ser a responsável por alguma coisa, ou seja, aquilo que está, de certa maneira, na origem de um determinado acontecimento, né? Então surge aí uma outra causa de ser amado, de amar e ser amado. Parece que sim, né? Essa outra causa é o desejo. E agora ele reformula isso de uma maneira melhor. Não será, porventura, como admitimos há pouco, o desejo a causa da amizade? Re eptimia tes filias aitia, né? Ou seja, não será o desejo, re eptimia, a causa da amizade, né? Aitia tes filias, pois quem deseja, no momento mesmo em que deseja, é amigo do objeto desejado. Então veja que ele coloca uma ressalva com relação ao desejo, porque
é na manifestação do desejo, ou seja, no momento em que eu estou desejando aquela coisa, é que o objeto desejado se torna amigo de quem deseja. Assim, dar-se-á que tudo o que dissemos antes a respeito da amizade tenha sido apenas palavrório sem sentido, num jeito de um poema estirado, né, de um poema grande, né, em grego, poema macron, né, macron de grande, poema, aquele que é o resultado da poiesis, né, de um fazer poético. É bem possível, disse o Menexeno. Então veja que nesse momento eles parecem concluir que o desejo é uma boa retratação do que significa a aproximação entre duas pessoas, dado que o desejo seria nem bom nem mal, ele, portanto, não precisa da ausência do mal para poder desejar o bem, e esse desejo pelo bem se daria exatamente no momento em que se deseja. Eu acho que essa referência, né, de falar que o desejo pelo desejado, né, no momento em que se deseja, faz do objeto desejado um amigo seu, é muito significativa, porque me parece que o desejo não pode ser uma boa definição de amizade, exatamente por meio desse motivo, né, de enquanto o desejo está presente. Veja, por exemplo, no caso da sede, você pode dizer que quando você está com sede, no momento em que você está com sede, a água é a tua amiga. Mas pode ser que você já esteja farto de água em algum momento e ela, ao invés de ser a sua amiga, começa a ser a sua inimiga, dado a presença excessiva que você pode fazer dela junto a você. Então, existe um problema com relação ao desejo que está na quantidade da presença do objeto desejado. E aí, veja que isso coloca um problema para a amizade, né? A presença da amizade, ela vai se dar apenas no momento em que nós desejamos essa presença? Será que isso é uma boa definição do que significa a amizade, né, que vincula dois seres humanos, dado que a gente estaria pautando essa relação de amizade por esse movimento de desejo, né, por esse movimento que agora ele vai retratar como um movimento de falta, né? Será que, portanto, a gente pode dizer que o amigo é sempre amigo no momento em que ele está ausente? Né? Em última análise, eu acho que é isso que está implicado aqui, quando agora o Sócrates for dizer que o desejo é basicamente falta. Se o desejo é basicamente falta, dizer que a gente é amigo do objeto de desejo no momento em que a gente deseja, a gente está dizendo que a gente é amigo de alguém no momento em que esse amigo está ausente. Percebe? Ele estar presente e talvez estar excessivamente presente pode, na verdade, não ser a realização de uma amizade. Né? Por quê? Porque não teríamos o desejo, necessariamente, de tê-lo presente, já que ele está presente, e, portanto, sem o desejo, não teríamos amizade. Perceberam aí qual é o problema de você caracterizar a amizade a partir do desejo? Né? Porque, no fundo, você colocaria o seu amigo como sendo desejável no momento em que ele não está presente. Né? É o que vai ficar claro agora quando Sócrates for considerar a questão do desejo como falta, né? Da mesma maneira que ele considerou isso no caso do banquete. Tá? Claro que no caso do banquete é bem mais aprofundado, né? Porque isso está articulando com a noção de eros, com uma noção metafísica de falta da alma. Tá? Mas aqui é apenas um argumento básico para poder indicar exatamente isso que eu estou querendo indicar, que é um problema, né? De você dizer que os amigos se aproximam por causa do desejo. No fim das contas, eu só seria amigo de alguém quando alguém não está presente. Né? Vamos ver como é que isso pode ser retratado dessa forma. Então, é bem possível, disse o Menexeno, e o Sócrates volta, então, a se questionar. Mas é fora de dúvida, continuei, que quem deseja, deseja o que lhe falta. Não é verdade? Né? Faltar aí é o verbo endeio, né? Que dá essa ideia exatamente de vazio, né? De alguma coisa que está ausente. É certo, diz o Menexeno, e o Sócrates continua. Logo,
O que tem falta de alguma coisa é amigo do que lhe falta? Penso que sim. Ora, só sentimos falta daquilo de que fomos privados, né? Ou daquilo que nós perdemos em relação a nós mesmos. Tá? O termo aí é a Feiertag, né? Alguma dá a ideia aí de alguma coisa que foi perdida, né? Como não? Sendo assim, e aí ele ratifica, né, essa junção dessas noções novas, a noção de falta, a noção de estar privado de alguma coisa, ele ratifica isso com relação aos três conceitos que a gente já havia indicado que o Sócrates está reunindo para poder entendê-los em conjunto. Diz ele, sendo assim, o amor, a amizade e o desejo, né, são os três aí ao mesmo tempo, Menexeno e Lises, né, ele está agora se dirigindo para os dois, não só para o Menexeno, ao que parece, se relacionam com o que nos é próprio. Concordaram. Por que com o que nos é próprio? Esse conceito, o que nos é próprio aí, né, em grego oikeio, oikeio é o termo que, por exemplo, a gente vai... Oikeio dá o termo para casa, né? Oikos. Oikos é o termo para casa, é o termo para família, né? Para aquilo que nos é familiar, portanto, para aquilo que é, de alguma maneira, doméstico, né? Situado no espaço privado. Tá? Daí também, por exemplo, oikonomia, que a gente geralmente conhece por economia. Economia é do grego oikonomia, né? Ou seja, é o nomos da casa, né? É o nomos privado. Nomos é as normas, as leis, né? As regras. Então, de certa maneira, a economia seriam as leis, as regras ou a administração do lar, da casa, da vida doméstica, da vida privada. Tá? É claro que essa noção ela se amplia para poder dar conta de todo um modo de produção, mas que continua sendo um modo de produção privado. Né? De certa maneira, não é um modo de produção público. E talvez, se fosse um modo de produção público, nós teríamos que usar um outro termo que não o termo economia. Tá? Então, a economia joga com essa noção de familiaridade, de alguma coisa que tem parentesco. Né? Parentesco também é um bom termo para traduzir oikeio. Tá? Então, como é que o Sócrates chegou ao oikeio? A essa coisa que nos é familiar, que nos é próximo. Tá? Ele está articulando essa ideia com a noção tanto da falta do desejo. Então, veja, se eu desejo a água, é porque eu tenho sede. Essa sede diz respeito a mim. Percebe? Esse é o primeiro ponto. O desejo diz respeito àquilo que me falta. E porque diz respeito àquilo que me falta, diz respeito àquilo que me apetece. Veja que a referência aí é basicamente ao indivíduo, ao sujeito considerado nele mesmo. Tá legal? Então, em relação a isso que me falta, ou por eu não ter, ou por ter sido privado, como no caso aí havia indicado também essa possibilidade, existe uma ausência. E essa ausência diz respeito ao que está acontecendo no sujeito. Aquilo que está acontecendo, portanto, em mim. Então, veja, todo movimento do desejo, embora seja um movimento daquilo que me falta, é um movimento que diz respeito ao que eu sou. É um movimento que diz respeito àquilo que está acontecendo comigo. E por isso Sócrates articula o movimento do desejo ao movimento do que é próprio, ao movimento daquilo que nos diz acerca daquilo que nós somos ou estamos fazendo ou está acontecendo conosco. Mas com relação a isso, veja que ele vai reformular isso de uma outra maneira. Ele diz, né, os garotos concordaram, ele diz, logo, se sois amigos,
tanto Menexeno quanto Lises, se eles são amigos, é que por natureza vos pertenceis um ao outro. Olha que coisa, né? Dada essa caracterização do desejo como passível de explicar as relações de amizade, se o desejo é falta, esse desejo diz respeito a algo que eu preciso para me completar. Portanto, este algo, embora ausente em mim, ele me completa. E por ele me completar, ele, de alguma maneira, me pertence no momento em que me completa. Portanto, eu vou ser amigo de alguma coisa ou de alguém que eu desejo, exatamente porque este algo ou este alguém que eu desejo me completa. Por isso que me diz respeito, por isso que ele me é próprio. Por isso, vai dizer o Sócrates, é algo que me pertence por natureza. Veja que é uma formulação bem forte aí, né? Uma amizade caracterizada como algo que me pertence por natureza. Parece uma implicação bem forte para a gente poder, de alguma maneira, dar conta da amizade enquanto uma relação pautada no desejo. É evidente, disseram ambos. Agora veja que interessante essa cena. O Sócrates, portanto, vai tirar a conclusão daí, que é natural que se tire, e se algum de vós, meus filhos, né, meus garotos, em grego, prosseguir, deseja o outro, ou lhe dedica amor, de alguma, e aí, claro, né, deseja o outro, eptimia, ou lhe dedica amor, eros, de forma alguma poderia amar, eros, ou desejar, eptimia, ou lhe ser afeiçoado, efilia. Né? Então, veja que tem aí, mais uma vez, a junção, de alguma maneira, uma coalescência entre os três conceitos. Tá? Então, jamais alguém poderia amar, desejar ou estar afeiçoado a alguém se não estivesse, de algum modo, identificado com ele. Ou seja, na alma, ou no caráter, ou nos costumes, ou na forma exterior. Veja que, portanto, esse próprio que o Sócrates percebe por causa do desejo, ele é próprio do que nos identifica por uma ausência. E isso que me parece ser o mais interessante, porque dá conta daquilo que ele havia retratado antes, através do exemplo do corpo, né? O corpo deseja a saúde e o médico, enquanto amigo, por causa da presença do mal. E aí lembrem que eu havia indicado, né, que há uma noção entre os gregos de que o mal, no fundo, seja apenas a ausência de alguma coisa, né? Então, uma visão mais positiva da realidade entenderia que as coisas estarem presentes são boas. A ausência delas é que é o mal. Então, você entende, por exemplo, a luz como a presença, né, de luminosidade, e a escuridão é como a falta da luz. E, portanto, a escuridão seria o mal nesse momento, e a luz, a presença, né? A coisa boa. Da mesma maneira, a saúde, ou a doença seria, no fundo, não a presença de alguma coisa, e sim a ausência de saúde. Então, saúde seria a presença, e o que significa o mal seria, de fato, a ausência. Tá? Essa é uma concepção que fica clara aqui agora. No momento em que o Sócrates retrata a ideia de amizade por meio da estrutura do desejo, e dado que ele havia indicado, né, que, considerando a estrutura do desejo, você não precisa ter a presença do mal, né, ou você, em outras palavras, eu diria, né, você não precisa considerar o mal como uma presença, você pode agora considerar simplesmente a ausência de alguma coisa, e aí não falar necessariamente de mal. E essa ausência de alguma coisa, ela diz respeito àquilo que identifica você.
aquilo que te é familiar. A tua sede, a tua fome, o teu ímpeto, o teu desejo sexual, o teu tesão, no fim das contas, ele diz respeito àquilo que lhe é próprio. Percebe? Não é a presença de alguma coisa que nos é estranha e, portanto, precisa ser eliminada, como no caso do mal. Eu acho que é essa a grande contribuição dessa estruturação que o Sócrates faz agora. Está em jogo aqui não a caracterização de alguma coisa que precisa ser eliminada, como no caso da doença. Eu me aproximo do médico porque ele é capaz de eliminar a doença do meu corpo, de tal modo a restabelecer a saúde. Mas veja, dada a caracterização da amizade por meio da noção de desejo, eu não preciso mais dessa noção de eliminação do mal. Eu simplesmente vou ter a ideia da complementariedade. Ou seja, aquilo que me falta, ele é próprio também da minha natureza. E se me falta, eu me identifico com aquilo que vai suprir essa falta. Isso dá conta tanto da sede, quanto da fome, quanto também do ímpeto sexual. E, em última análise, dá conta também da própria amizade, relacionando aí epitimia, eros e filia. Tá legal? Então, me parece que essa é a grande contribuição desse argumento, que vai ser o último das tentativas de caracterização do que significa amizade, em termos estruturais, né? Em termos de relação entre dois indivíduos. E eu acho que ele é o último não por acaso, porque ele me parece retratar de uma maneira mais proveitosa possível o que significa, no fim das contas, a tentativa de aproximação de alguém em relação a alguém. Tá? E aí, veja, aquilo que eu havia indicado como um problema do desejo, né? Qual é o problema de você caracterizar a amizade como um desejo? É porque o desejo, você só vai ter aquele outro como amigo no momento em que o desejo estiver presente, né? Ou seja, no momento em que você estiver em falta. Isso pode significar que a amizade só vai ser correspondida no momento em que o amigo estiver ausente, e não necessariamente presente. Tá? Com relação a isso, a gente vai ver que há um acréscimo exatamente na elaboração que o Sócrates vai fazer em cima dessa conclusão que ele apresentou. Tá? Ficou claro aí para vocês, pelo menos essa retratação da amizade como desejo, e por que isso diz respeito ao que nos é próprio, né? Porque, mesmo que seja uma ausência, mesmo que seja uma falta, ela diz respeito àquilo que nós sentimos como falta. Por isso, diz respeito àquilo que nós esperamos que corresponda a essa falta. Então, para cada um, vai ser de uma maneira diferenciada. Aquilo que mata a minha sede pode não ser necessariamente na quantidade, na qualidade, na expectativa daquilo que mata a sede de outra pessoa, né? E aí, tanto fisicamente quanto subjetivamente considerados. Ele até expande isso, né? Para a alma, não só para o corpo, mas também para a alma, para o caráter, para os costumes e até para a forma exterior, né? Para a fisionomia na questão do corpo. Agora veja aí o surpreendente dessa caracterização final. Dada essa síntese que o Sócrates faz, perfeitamente concorda o Menexeno e Ulisses manteve-se calado. O que quer dizer esse tipo de resposta com relação a esses dois jovens? Veja, Ulisses foi o primeiro a ficar calado. Vocês vão ver que mais para frente vai aparecer uma outra reação dos dois. Tá? Bem, continuei, diz o Sócrates, né? O que se conclui disso tudo é que amamos necessariamente o que nos é próprio. Por quê? Porque nós amamos aquilo que nos falta, e no fim das contas, a gente sempre está em busca daquilo que nós somos. Parece, disseram ambos, é fatal, portanto, que o verdadeiro amante, não o que se apresenta como tal, seja correspondido pelo jovem que ele ama. E aí veja que agora o enunciado está diferente, porque ele já não está mais falando necessariamente de amizade, mas de amor, de eros. Ele diz o verdadeiro amante, né? Que na verdade não é exatamente verdadeiro o termo em grego,
termo em grego é to gnesioi, que diz respeito ao que é legítimo, ao que é legal, né? No sentido de aquilo que está na norma, né? Aquilo que de certa maneira, corroborado, né? Legitimado. Então, o amante legítimo, né? O erastei gnesioi, ele é assim exatamente porque, e não exatamente aquele que se apresenta como tal, né? Quando ele é correspondido pelo jovem, né? Correspondido aí, philestai. E aí, veja, o amante, aquele que se movimenta como desejante, ele vai ser verdadeiramente amante, ou legitimamente considerado amante, no momento em que o amado tiver uma amizade por ele. É uma retratação da relação que eu acho bastante interessante de conclusão, porque, veja, o Sócrates estava relacionando desejo, eros e filia, né? Nesse momento do diálogo, para dizer, de alguma maneira, de uma coalescência entre eles. Eu acho que agora, nesse resumo, nessa conclusão, o Sócrates consegue concluir o que ele está querendo dizer. O verdadeiro amante, aquele que deseja eroticamente alguém, então está aí no âmbito de um eros, ele vai ser verdadeiramente ou legitimamente amante quando ele for correspondido pelo jovem. E correspondido de que maneira? Por meio de uma filia. Então, você teria aí a relação de eros e filia como uma relação de correspondência naquele mapeamento da relação entre o mais velho com o mais jovem, que é propriamente a relação paidagógica, né, digamos assim. E não por acaso, o jovem aí, né, que o Carlos Alberto Nunes está traduzindo, é paidikon, né, que é exatamente aquele que é o objeto do erotismo pedagógico, né, do erotismo educativo. Tá legal? Então, me parece ser uma síntese bem interessante. E veja agora a reação dos jovens. Né? Dada essa definição, Lisis e Menexeno fizeram o imperceptível sinal de assentimento. Eles ficaram um tanto reticentes com relação a essa conclusão, e o assentimento foi tão tímido que foi um sinal muito pequeno, né? Assentimento é a concordância. Então, eles deram um sinal muito pequeno de que eles estavam concordando com aquilo tudo. Né? Por que razão? Ulisses, a princípio, né, ao que parece, manteve-se calado com aquela primeira conclusão do Sócrates, e o Menexeno concordou. Agora, os dois, ao que parece, se mostram reticentes com essa afirmação do Sócrates. Me parece que essa é uma boa maneira da gente resgatar como é que os dois jovens apareceram lá no início. Eles apareceram como se bastando a si mesmos, ou seja, eles não precisavam de um mais velho para educá-los. Eles, por serem amigos, se educavam. Percebe? Com a conclusão que o Sócrates indica, ele está indicando que aqueles jovens jamais vão poder educar a si mesmos. Eles precisam de um amante, eles precisam daquele mais velho que, por meio dessa proximidade erótica, vai educá-los e vai tentar, de alguma maneira, receber deles a filia, receber deles o comportamento de amizade. Então, Ulisses e o Menexeno, de alguma maneira, se portam com um certo receio em relação a essa conclusão, e o Hipótales está exultante lá atrás, né? Lembra que ele está escondido? Diz o Sócrates, quanto ao Hipótales, mudava de cor a cada momento de pura satisfação. Né? Pura satisfação aí em grego, né? Hipótes redonés. Então, ele estava, de fato, suspirando em prazer. Porque, no fim das contas, o Sócrates estava conduzindo a discussão para mostrar, finalmente, para aqueles jovens arrogantes, né? Principalmente o Menexeno, que era o líderzinho daqueles dois, que, de fato, eles não podiam se educar sozinhos, de que, de fato, eles precisavam da presença de um mais velho, e esse é, de fato, o melhor caminho para o Hipótales se aproximar. Era isso que o Hipótales estava querendo. Né?
Agora que a gente vê aí como é que o Sócrates vai conduzir o final do diálogo, e aí parece um tanto, né, decepcionante, mas eu quero colocar essa decepção principalmente no campo dialético, tá? Depois eu vou explicar melhor com relação a isso. Diz o Sócrates: voltei a falar com a ideia de estudar mais de perto a proposição. Então, parece que ele, mais uma vez, quer analisar essa conclusão, né? Se houvesse alguma diferença entre o próprio e o semelhante, então, Menexeno e Lises teria algum valor, segundo penso, quanto dissemos a respeito da amizade, o que venha a ser. Então, veja, se o que nós dissemos com relação ao próprio, oikeios, for diferente daquilo que nós dissemos enquanto semelhante, homoios, né, que são termos gregos diferentes, se isso for considerar o próprio e o semelhante como sendo diferentes entre si, então a gente pode seguir e pode dar vazão ao nosso argumento ser de fato bom. Mas se eles forem a mesma coisa, se o próprio e o semelhante quiser dizer a mesma coisa, então nós vamos cair lá naquela refutação que disse que o semelhante não consegue se relacionar com o semelhante, tá? Mas isso me parece ser apenas uma ressalva do Sócrates. Então ele completa: porém, se forem a mesma coisa, o próprio e o semelhante, não nos será fácil desembaraçar-nos do argumento precedente, a saber que o semelhante, enquanto semelhante, é inútil ao semelhante, né? Que ele já havia falado antes. Fora por demais absurdo concluir que o inútil é amigo, né? Naquela ocasião, ele havia concluído isso. Não desejais, portanto, continuei, uma vez que nos achamos embriagados com o argumento, e aí embriagados, né? Metiomen, dá a ideia exatamente daquilo que você sente quando bebe muito vinho, tá? Então, embriagado aí é uma boa tradução, e eles estão embriagados hipotologon, né? Ou seja, estão embriagados de discurso. Se, de fato, nós estamos embriagados com esse discurso que a gente encontrou bem ao finalzinho, né? Admitamos e asseveremos serem distintos o próprio e o semelhante. Então, dado que nós estamos felizes de ter encontrado esse argumento, não é melhor a gente dizer que eles são diferentes? Concordar. Admitiremos, outro sim, que o bem é peculiar a todos nós, enquanto o mal nos é estranho. E aí ele vai inserir mais uma vez as noções de bem e mal com relação à noção de próprio e estranho. Ele vai dizer que aquilo que nos é próprio é o que é bom, e aquilo que nos seria estranho seria o mal. Tá? Ou que o mal é próprio do mal, o bem do bem, e o que nem é bom nem mal é próprio do que não for nem bom nem mal. Então, ele tenta agora colocar o bem e o mal nessa configuração que ele apresentou do desejo. Mas veja como é problemático, porque ele já tinha dito que o desejo não é nem bom nem mal. Percebe? Como ele agora vai inserir essa questão do bem e do mal para poder lidar com essa retratação da amizade a partir do desejo. Ao que parece, né, ele está tentando apontar aí para uma implicação do mal como sendo a ausência de si mesmo, que era exatamente a primeira definição de bem que ele havia dado. Lembram lá que a primeira definição do bem é aquele que é idêntico a si mesmo, ou seja, aquele que é familiar a si mesmo, aquele que é, portanto, oikeios. Aquilo que é outro, ou seja, aquilo que é estranho, seria o mal. Isso, de alguma maneira, responde àquela dificuldade que eu havia indicado, né? Uma amizade com base no desejo tornaria somente amigo aquele que está presente e não ausente, né? Lembram lá que eu havia colocado essa questão? Com isso aqui, o Sócrates está respondendo, porque o amigo, ele não vai ser necessariamente o meu amigo apenas durante o desejo. É porque, na verdade, ele é meu amigo por ele se identificar com aquilo que me é familiar. Então, no momento em que eu desejo, mas também enquanto ele é desejável, ele me alguma coisa familiar, portanto, oikeios. E por ser oikeios é que ele é meu amigo. Se ele fosse estrangeiro, se ele fosse estranho, é que, de fato, eu colocaria no âmbito do mal,
e, portanto, colocaria no âmbito da inimizade. Tá? Então, em última análise, eu só sou amigo realmente daquilo com que eu me identifico. Tá? Isso responde, em certa medida, àquela noção que eu havia colocado como um problema, né? em face da relação de amizade. Ambos opinaram, diz o Sócrates, que todas as coisas se relacionavam realmente dessa maneira, né? Ou seja, com esse tipo de caracterização que ele faz, dizendo que existe a possibilidade de que o mal seja próprio ao mal, o bem ao bem, e que o nem que é bom nem mal também seja próprio ao que nem é bom nem mal. Tá? Então, meus filhos, retorquiles, voltamos a incidir no nosso primitivo argumento a respeito da amizade, que havíamos rejeitado. O injusto não deixará de ser menos amigo do injusto, e o mal do mal, e do que o bom do bom. Né? Dada essa configuração que ele apresenta, ele vai indicar o próprio como sendo um amigo. Né? Se o bom é próprio ao bom, o mal é próprio ao mal, e o que nem é bom nem é mal é próprio aquilo que nem é bom nem é mal, isso que é próprio significa amigo. Então eu digo que bem é amigo do bem, mal é amigo do mal, e o que nem é bom nem é mal é amigo do que nem é bom nem é mal. Mas essa substituição de próprio por amigo, ela é legítima? Não necessariamente, porque esse próprio diz respeito àquilo que é a causa da amizade, que é o desejo. Percebe? Então, de fato, essa representação argumentativa que o Sócrates faz não é exatamente legítima, não é exatamente aquilo que ele estava argumentando, e ele reconhece isso, indicando na sequência. É o que parece, disseram, e o Sócrates acrescenta. E então, se afirmarmos que o bom e o próprio são a mesma coisa, ficará sendo o bem o exclusivo amigo do bem? Né? Perfeitamente. Claro que os jovens acabam entrando nessa onda, né, do Sócrates de usar esses termos dessa maneira, porque eles são jovens. Né? Em última análise, o Sócrates aqui está utilizando. Para nós que somos leitores, a gente já percebe essa sacada e esse problema do uso que o Sócrates está fazendo. Mas eles, como jovens, não conseguem captar isso. Porém, a esse respeito, estou certo de que já nos refutamos a nós mesmos, ou não estáis lembrados? Estamos, né? De fato, ele já havia falado sobre isso antes. Qual é a vantagem, então, de prosseguirmos em nosso raciocínio, ou seja, de prosseguirmos dessa nossa argumentação? Evidentemente, nenhuma, né? Porque já foi falado anteriormente. Só me resta agora, a exemplo dos sábios, e aí veja que ele se coloca, de alguma maneira, como afim, né, como familiar aos sábios. Veja que esse parágrafo final ele vai trazer muitas noções interessantes acerca disso que o Sócrates veio falando até agora. Dizer que ele está seguindo os sábios, né, ele vai fazer como os sábios fazem, coloca os sábios como algo próximo, familiar a ele, então faz com que o Sócrates se identifique com os sábios. Quando discorrem nos tribunais, fazer um apanhado de tudo que dissemos. Ele, no momento em que agora vai fazer a mesma coisa do que os sábios fazem no momento do tribunal, para fechar uma causa, né? Ele está executando algo que é próprio dos sábios. Se nem os amados e os amantes, nem os semelhantes e os dessemelhantes, nem os bons, nem os que nos é próprio, nem tudo mais a que nos referimos, foi tanta coisa que não me é possível lembrar de tudo. Se nada disso é amigo, já não sei o que diga. Em grego aí, eu já não tenho mais palavras, né? Eu já não tenho mais discurso para dizer o que de fato está acontecendo. Né? E aí veja que esse tipo de conclusão, né, que o Sócrates se diz sem palavras, a partir exatamente do tipo de refutação que ele está tentando fazer contra si mesmo, né? No fim das contas, nos sugere aí, nos indica que a última caracterização que ele fez com relação à amizade é muito rapidamente contraditada por um uso das palavras que não é apropriado. E a gente poderia, inclusive, rebater se o Ulisses e o Menexeno quisessem continuar no debate,
e aí, claro, nós, leitores, podemos continuar o debate e debater contra o Sócrates, a gente pode dizer que ele usou de uma maneira inapropriada esses termos finais para poder articular a amizade com o que é próprio, sem levar em consideração exatamente a natureza do desejo, que era a caracterização que o Sócrates havia feito para poder analisar o próprio. Então, não é que o próprio é o bem, né, e significa o bem, mas o próprio, em termos de amizade, é exatamente esse movimento do desejo em face de obter uma proximidade com alguém que se deseja. E esse desejo me é próprio porque me é relativo a alguma coisa que está ausente em mim e que vai ser completado por esse outro. Tá? Essa noção de completude, né, de complementariedade, é bem interessante porque não tem a ver necessariamente com aquela ideia do Aristófanes no banquete, né, de você ter duas metades e essas duas metades vão ser uma única coisa, né, quando se juntam. Não tem a ver necessariamente com essa ideia, essa é uma outra ideia, porque é a ideia de dois se tornarem um só. A ideia de complementariedade aqui diz respeito ao si mesmo, né? Aquilo que eu sou enquanto um ser desejante. E eu sou, inclusive, as minhas ausências. Eu não sou simplesmente aquilo que está presente. Eu sou também aquilo que me causa algum apetite por conta da ausência de alguma coisa, por conta daquilo que eu preciso. E no momento em que eu obtenho aquilo que eu preciso, é que eu me completo. Mas veja que eu não me completo no sentido de eliminar essa duplicidade da relação de amizade. Eu não elimino o outro que vai ter o interesse de se aproximar com relação a mim, mas ele exatamente vai me completar nessa relação que é dicotômica, nessa relação que é de dois termos, e não necessariamente de dois tornando-se um só. Tá? Então, de alguma maneira, algo diferente daquilo que a gente pode entender com relação à complementariedade no discurso do Aristófanes do banquete. Tá? Agora, veja o final da descrição, né? E como é que o debate termina, porque o Sócrates acaba dizendo que ele está sem palavras. Mas, de alguma maneira, ele diz isso, olha o que ele vai falar, expressando-me desse modo, tinha em mente provocar algum dos mais velhos. Então, veja que os jovens foram incapazes, realmente, de contradizer o Sócrates nessa artimanha argumentativa que ele havia feito. Né? Ele fez uma artimanha argumentativa ali para ludibriar aqueles jovens, para que eles pudessem, de fato, ter a sensação de que não conseguiram definir a amizade. E ele fez isso, já que os jovens não conseguiram, né, para provocar alguns dos mais velhos, no sentido de dizer que ele tinha acabado de falar. Né? Eu estou sem palavras nesse momento, e quem seria, mais propriamente, né, o mais velho que ele estava querendo provocar é o próprio Hipótales. Né? Me parece que está em questão aqui exatamente o momento em que o Sócrates imaginaria que o Hipótales entraria em cena, né, para poder, de alguma maneira, oferecer um discurso capaz de atrair exatamente aquele jovem que ele deseja, que é o Lísis, a fim de se tornar seu amigo. Né? Só que acontece uma coisa. Mas, nesse momento, surgiram, no jeito de espíritos maléficos, é claro que não é espírito maléfico aí, tá? Em grego é daimones, a gente sabe que daimones não significa necessariamente demônios, tá? Algo maléfico, mas exatamente essa figura, né, que é intermediária entre os deuses e os homens, tá? Então, espírito maléfico talvez não seja uma boa tradução, mas são daimones, né? Surge algumas pessoas como se fossem daimones, né? Como se fossem aparições. Nesse momento surgiram, no jeito de espíritos maléficos, os pedagogos de Menexeno e Lísis, ou seja, aqueles mais velhos que são os responsáveis por educarem o Menexeno e o Lísis. Olha que coisa, né? De certa maneira, a gente vai ver aqui um confronto de ciúmes entre esses pedagogos e o Sócrates, e possivelmente o Hipótales, que seriam os amantes desses jovens interessados em educar esses jovens. Né?
conduzindo pela mão os irmãos destes, né, os irmãos de Menexeno e Lises, os quais, chamando-os pelos nomes, mandaram que fossem para casa, pois já era tarde. Então, imagina a loucura, né? Aquele ambiente tranquilo, todos eles conversando, Sócrates diz que terminou por aqui, e, de repente, entra uma multidão, né, dos pedagogos, segurando os irmãos lá do Menexeno e do Lises, e eles gritando a todo momento, Menexeno, Lises, vamos embora, está tarde, né? Vamos voltar para casa. No começo, tanto nós como os demais presentes procuramos afastá-los dali. Então, de certa maneira, tentaram recusar a presença daqueles seres incômodos, digamos assim, tá? Olha que interessante essa retratação, tá? Eles tentaram evitar a presença desses seres incômodos. Quem eram esses seres incômodos? Os pedagogos de Menexeno e Lises. E estavam de mãos dadas com os irmãos de Menexeno e Lises, ou seja, nada mais familiar do que os irmãos de Menexeno e Lises. E estava dizendo para eles irem para casa, né? Oikeios, né? Oikos, tá? Então vejam que tem uma retratação aí bem interessante. Pois é, faltou o Alcibíades nessa festa. Vocês vão ver que eles estão igual ao Alcibíades mesmo, tá? Porém, como não fizessem caso de nós, então estava todo mundo tentando afastar eles, e eles fazendo pouco caso daquilo, de nós, e continuassem a deblaterar em seu dialeto semi-bárbaro. Então, parece que eles falavam, inclusive, de uma maneira que era incompreensível, e essa referência ao bárbaro significa uma referência ao estranho, ao estrangeiro, portanto, aquele que não é próprio, tá legal? Estão percebendo aí essa caracterização dessa cena final? Então, ao semi-bárbaro, uma linguagem de semi-bárbaro, né? Insistindo no chamado, tínhamos a impressão de que haviam bebido um pouco mais da conta no festival de Hermes, o que impossibilitava qualquer entendimento com eles. Dando-nos por vencidos, dissolvemos a reunião. Vejam que aqueles estranhos que chegam chamando os dois, o Menexeno e o Lises, chegam de mãos dadas com familiares a eles, são reconhecidos por aqueles que estão presentes na discussão como estranhos, porque falam uma língua diferente, uma língua de bárbaros, semi-bárbaros, né? E por estarem embriagados de vinho, diferente do Sócrates e do Menexeno e do Lises, que estavam embriagados de discursos. Lembram lá do termo? Né? Embriagados de discursos. Aqueles estranhos chegam embriagados de vinhos, e por isso eles são estranhos. E isso impossibilitava a discussão, e dado que impossibilitava a discussão, eles terminam a reunião. Contudo, quando já se retiravam, ainda tive a oportunidade de falar, diz o Sócrates. Desta vez, Lises e Menexeno, e aí veja que o Hipótales perde completamente a chance de participar, né? Dada essa aparição repentina. O Sócrates tinha deixado a deixa, né? Para o Hipótales, né? E o Hipótales acaba perdendo a chance com a aparição desses pedagogos, o que significa a aparição de certos estrangeiros que vão colocar em ameaça, né, essa relação de proximidade que o Hipótales estava desejando. E, nesse momento, Sócrates só tem a possibilidade de dizer para os dois garotos isto. Tornamo-nos ridículos, eu, que já sou velho, e vós, naturalmente, que sois moços, né? Porque os presentes, ao se retirarem, né, aqueles que acompanhavam o debate, dirão que nós nos consideramos amigos, sim, porque eu também me incluo nesse número. Olha lá que surpreendente. Sócrates disse que durante toda a vida buscou saber o que era amizade, e agora ele diz que ele está incluso no âmbito dos amigos, principalmente amigos do Menexeno e do Lises. Então, nós nos consideramos amigos, porém, não fomos capazes de descobrir o que seja o amigo. Descobrir aí, né, eurem, né, daquele termo que vai dar o eureka, a descoberta, tá? E que, em última análise, mostra que, com essa retratação, me parece, com essa retratação que o Platão faz,
ele indica, no fim das contas, que o discurso pode apenas tocar numa possibilidade de expressar a amizade. Mas que a amizade verdadeira é aquela que se vivencia, no fim das contas. Nenhum discurso é capaz de explicar realmente o que significa a amizade. Por quê? Porque a amizade, de algum modo, parece ser inexplicável. E aí, o que tem aí de inexplicável? É essa dicotomia entre o que nos é próprio e aquilo que nos é estranho, que nos movimenta a nos aproximarmos de determinadas pessoas e de outras não, e que a gente não sabe muito bem exatamente de que maneira essa aproximação diz respeito a nós mesmos no momento em que nós nos completamos. Né? Porque, claro, eu não me aproximo de outra pessoa por causa da sede. Né? A sede é apenas um exemplo, uma forma de eu tentar compreender o que significa me movimentar em direção à água. Eu me movimento em direção à água por causa do desejo que eu sinto. E esse desejo é uma falta. Então, ao que tudo indica, existe um movimento também que eu faço em direção ao amigo. Mas, dada toda essa dificuldade argumentativa, né, que foi colocada aí nesse intercurso com os jovens, o que a gente percebe é talvez, uma incapacidade do discurso de poder dar conta daquilo que nós, de fato, só podemos vivenciar, que é a relação de amizade. Mas eu sugeriria uma outra função final para essa dramatização. Com a chegada dos pedagogos, portanto, com a chegada daqueles que são estranhos para o âmbito do discurso construído pelo Sócrates, com Ulisses e com Menexeno, e, portanto, com uma relação de amizade que, nesse momento aqui, né, é identificada como algo familiar entre eles, portanto, de algum modo, Menexeno e Ulisses complementam o Sócrates. Eu gostaria de voltar exatamente àquela definição final que o Sócrates deu, que é a última possível, acerca da amizade como um movimento de amor, né, daquele que é o verdadeiro amante, ou o amante legítimo. O amante legítimo é aquele que se movimenta em direção a um amado e consegue fazer-se querido por ele. E essa me parece ser uma definição muito interessante, não só por ser a última, mas também porque ela nos remete à primeira descrição no qual aparece o termo philos, né? O termo filia no diálogo, que a gente viu que é junto com o termo pros, né? Um termo que é o prosphilos, que significa uma certa disposição de se aproximar de alguém no intuito de se fazer querido por esse alguém, de modo que esse alguém aceite a nossa presença. Me parece, portanto, que essa noção da amizade como uma retratação do desejo está muito próxima dessa noção inicial de filia, no intuito de se fazer querido por quem nós desejamos, por quem nós queremos estar próximos. E aí, claro, nós queremos estar próximos de alguém, por quê? Pode ser por conta do desejo, dada essa configuração do Sócrates com Ulisses e com Menexeno, que é uma relação erótico-pedagógica, mas também por conta, às vezes, de uma complementariedade outra, que, em última análise, não encontra uma explicação final, mas que, no fundo, só pode ser vivenciada. Tá? Então, é uma impossibilidade do discurso, ao mesmo tempo, de poder dar conta completamente do que significa amizade, mas também, me parece, uma referência à própria noção de filia que já foi colocada pelo diálogo logo no início, na ideia de aproximação e de se fazer querido de quem a gente se aproxima. Então, no fim das contas, a amizade é não só chegar junto, né, diríamos hoje, né, chegar junto a alguém, mas é fazer com que esse alguém queira que a gente esteja junto. Tá legal? Era isso. Vocês têm alguma questão, alguma dificuldade? Eu acho que esse fechamento acho que é bem interessante para a gente poder entender aí, no fim das contas, o que foi o desafio de definir a amizade, né?
desafio de definir a amizade, basicamente é o desafio de definir o que movimenta os seres humanos a se relacionarem uns com os outros. Existe um fator possível de ser explicado, que o Sócrates, no final, consegue resumir, articular no âmbito do desejo, mas me parece que tem uma parte aí que não é possível de ser articulada pelo discurso, e que diz respeito exatamente àquilo que nós tomamos como sendo familiares a nós e outras coisas não. No fim das contas, a gente pode dizer o seguinte: se todas as pessoas têm sede, né, e alguns líquidos podem saciar a sede ou a fome, né, de alguém e outros alimentos não, e para umas pessoas um alimento pode ser bom, pode ser benéfico, para outros pode não ser, existe uma certa em certo algo imponderável na relação do desejo, né? E que é próprio de cada um, no fim das contas. Essa coisa do próprio a cada um explica, de alguma maneira, o inexplicável, né? Dá conta de um certo tipo de proximidade que a gente, às vezes, sente por algumas pessoas que a gente não consegue explicar por que a gente se aproxima delas. Às vezes, né, a gente tem uma certa consciência disso, às vezes não. E aí, claro, existe aí um fator inexplicável que está, inclusive, no interior da dinâmica do desejo, né? E por isso que me parece essa última definição, a questão do desejo, uma boa definição para a gente poder entender o que significa a amizade. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Ficamos por aqui. E a gente pode, então, olha, já faço, então, o anúncio, né, da nossa leitura da próxima rodada, né, do Tardes com Platão. A gente vai ler o Fédon em 2022. Tá? Fédon, existem dois diálogos, né, parecidos, né? Tem o Fedro e tem o Fédon. O Fedro a gente já leu, a gente vai ler agora o Fédon, que é considerado a tragédia platônica, né, por excelência. Se a gente viu no banquete, né, o mais literário dos diálogos, a gente vai ler agora no Fédon uma espécie de tentativa de tragédia construída pelo Platão para poder retratar os últimos dias, né, na verdade, as últimas horas do Sócrates. Então, espero vocês aí no ano que vem, na nossa próxima rodada de leitura do Tardes com Platão, para a gente poder ler o Fédon. Tá legal? Se não tiverem mais nada, a gente encerra por aqui, pessoal. Muito bom tê-los mais uma vez. Até a próxima. Até mais, gente.